Graça e paz, tem uma palavra de Deus para você nessa noite. Você que não sabe, eu estou falando desse aparelho. O nome dele é headset. Ele ajuda o áudio da gente ser mais perfeito, com mais perfeição. E você que não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreva. O meu canal no YouTube é Juliano Pablo. Você que é meu amigo no Facebook, no TikTok, no WhatsApp, no YouTube, deixa o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Quanto mais like tiver, mais pessoas têm acesso a este conteúdo, e assim o reino de Deus estará lucrando. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 22, versículo 63 a seguir. Jesus perante o Sinédrio. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriu-o no rosto, e provocaram-lhe, dizendo: profetiza quem é que te feriu. E outras muitas coisas dizia contra ele, blasfemando. Logo foi dia e ajuntaram os senhores do povo e os principais sacerdotes e escribas, e o conduziam, iram ao seu concílio. E lhe perguntaram: és tu o Cristo? Diz-nos. Ele replicou: se vou-lo disser, não creeis? E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos logo: és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Amém? Sabemos que Jesus, ele é o mesmo Deus que a qual está escrito no Evangelho de João, o capítulo de número 1, versículo 1, o 2 e o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele nasceu de uma manjedoura. Aos 12 anos ele foi ao templo ensinar para o povo do templo. E aos 30 anos Jesus ele vai para João Batista o batiza, e João fala: o Senhor vem a mim para me te batizar, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala: me batiza para que cumpra toda a justiça. E Jesus, ele foi batizado por João. E Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus em si das 3 tentações que Satanás opôs sobre ele, e ele é convidado, depois que ele vai para sua casa, depois ele é convidado para ir a um casamento. E lá no casamento o vinho acaba. E a mãe de Jesus fala: filho, o vinho acabou. E Jesus fala: mulher, que tenho eu contigo? E aquela mulher, a mãe de Jesus, fala: fazer tudo o que ele disser. E aquela água foi transformada em vinho. Então esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na terra. Assim principiou Jesus seus milagres ali em Caná
da Galileia. E Jesus, a fama de Jesus foi correndo por toda a Galileia, por todo o Caná. E muitos ouviam falar a um homem que a qual ele transformou água em vinho. Há um homem que a qual ele ora e os paralíticos andam. Há um homem que a qual ele ora e os cegos vê, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, leprosos são purificados. Então Jesus ele fazia muitos sinais de prodígio. A maioria do povo estava alegre com Jesus, porque eles acreditavam que Jesus era o Cristo. Alguns acreditavam que Jesus era o profeta, mas muitos acreditavam que Jesus era o Cristo. E os escribas e os fariseus, umas pessoas que não entravam, nem deixavam quem queria entrar no reino dos céus, encheram-se de muita inveja contra Jesus e arquitetaram um plano para atirar a vida de Jesus. E eles aproveitam da ocasião e tem um homem chamado Judas, um discípulo do Senhor, dos 12. Ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus ele é vendido por 30 moedas de prata. E Jesus é levado para Herodes, melhor dizendo, para Pilatos. E Pilatos fala, não sou eu judeu para julgar essa causa. Leve para Herodes. E Herodes manda Jesus de volta para ser julgado por Pilatos. E ali no conselho, eles reúnem o conselho, porque eles acusam Jesus, porque Jesus falou que ele era o próprio Filho de Deus. Os escribas e os fariseus, eles consideravam Jesus como um profeta, mas eles falando que Jesus falando que ele era o Filho de Deus, eles achou uma blasfema contra Deus. Mas naquele tempo, meus irmãos, já existia falsos cristos, falsos profetas, igual nos dias de hoje. Mas Jesus ele não era um falso Cristo e não é até hoje. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus ele pregava com autoridade, com unção. Jesus nos deu um mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Jesus ele amava o seu próximo. Jesus em momento algum ele ensinou um dos seus discípulos a andar com a espada, porque Jesus confiava em seu Deus. E sabemos que Jesus é entregue pelos salteadores, e eles começam a esbofetear, dar socos no estômago de Jesus. Eles colocou uma faixa em Jesus, para ele não ver nada, e começaram a lançar sortes sobre Jesus, falando: profetiza quem te bateu. Colocaram uma coroa de espinho em Jesus, cuspiram em Jesus. E Jesus ele foi levado como um cordeiro mudo para o matador, igual o profeta Isaías falou. Jesus era ali na cruz do Calvário, crucificaram Jesus, colocaram pregos em seus punhos, e Jesus ele foi crucificado de braços abertos para a honra e a glória de Deus. Hoje nós somos salvos por intermédio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E Jesus é crucificado
E Jesus, dando seu último brado, ele disse: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o véu do templo foi rasgado. E hoje, eu e você, nós temos acesso diretamente a Deus, a Jesus. Naquele tempo o povo tinha acesso a Jesus, a Deus, por intermédio do sumo sacerdote, que era o porta-voz entre o homem e Deus. Hoje nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus. Os judeus, até nos dias de hoje, eles acreditam que Jesus não ressuscitou. Mas Jesus, ele apareceu para os seus discípulos. Porque, meu irmão, eu quero te falar uma coisa: se Jesus não tivesse ressuscitado, você acharia que Jesus, que os discípulos, melhor dizendo, iam morrer por amor de Jesus, a morrer por uma pessoa a qual está morta? Então, os discípulos, eles tinham certeza que Jesus ressuscitou. Eles tinham certeza que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E Jesus rasgou o véu do templo de cima a baixo. Hoje eu e você temos acesso a Ele. Quando o véu do templo é rasgado de cima a baixo, nós temos acesso a Deus. Iniciou-se o período da graça. O período da graça, ele se iniciou ali na cruz do Calvário e vai terminar depois do arrebatamento da igreja. Jesus nos fala em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus, ele veio nessa terra, muitos não deram crédito à tua palavra, mas muitos já deram crédito. Hoje, muitas pessoas no mundo são evangélicos, cerca de mais de 200 milhões de pessoas, 200 bilhões de pessoas são cristãos, são evangélicos, que professam o mesmo Deus. Porque Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário. Ele morreu para que eu e você, nós temos acesso a Deus. Jesus foi levado como cordeiro mudo para o matadouro. Jesus cumpriu a lei por mim e por você. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça ela veio por intermédio de Cristo. Hoje nós somos salvos, meus irmãos, não é por mérito da gente. Nós somos salvos pela graça, porque Jesus ele pagou o preço ali na cruz do Calvário. E Jesus nos fala: todos aqueles que eles quiserem vir a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Jesus não vai te lançar fora da presença dele se você quiser ir a Jesus. Às vezes você quer ir para Jesus e tem pessoas te impedindo, falando: não serve a Jesus, porque esses crentes são pessoas cafonas. Mas sabe uma coisa, não dê lugar para o que as pessoas falam. Sirva Jesus como seu Salvador. Não tenha vergonha, porque Jesus é aquele que envergonhar diante das pessoas, eu o envergonharei naquele último dia diante do Pai. Quem envergonhar de mim diante das pessoas, eu envergonharei naquele último dia diante do Pai. Não tenha vergonha de ser um cristão. Você que quer ser um cristão, professa a Deus como seu Salvador. Prega para as pessoas que precisam de Jesus, porque muitas pessoas estão precisando de Jesus. E sabemos que a vinda do Senhor está próxima. Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para seus discípulos. Mas ele vai vir um dia, meus irmãos, que a qual ninguém
vai perceber. Ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. Muitas pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. Muitos ateus que distorcem a Bíblia. Muitas pessoas que estão ali no centro de macumba, que não se arrependem. Muitas pessoas que estão adorando ídolos, estão adorando deuses com D minúsculo. Jesus ele morreu para todos, meus irmãos. Morreu para o macumbeiro. Jesus morreu para o feiticeiro. Jesus morreu para o idólatra. Jesus morreu para o fornicador, para o adúltero, para aquela pessoa homicida, para aquela pessoa que rouba, para o estuprador. Jesus ele veio salvar. Basta você se arrepender do seu mal, porque Jesus ele quer te salvar. Não importa o pecado que você cometeu, o seu pecado foi lavado e remido por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus te lança os seus pecados no mar do esquecimento. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Acredita que Cristo é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Você que não teve um encontro com Jesus, aceite Ele como seu Salvador. Vale a pena. Porque neste mundo nós temos aflições. Mas lá nas nações celestiais não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter angústia. E nós estaremos eternamente ao lado de Jesus, ao lado do Pai, buscando a presença dEle, orando não, melhor dizendo, louvando ao Senhor. Porque sabemos que Jesus, Ele venceu a Satanás. E todos aqueles que querem ser chamados filhos de Deus, Deus lhes dá o direito de ser. Todos aqueles que serem chamados de filhos de Deus, Deus dá o direito. Acredite que Jesus ressuscitou, que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Para você alcançar a terra prometida, você tem que largar as coisas erradas. Aqui no versículo 70, meus irmãos, e disseram todos: logo és tu, ó Filho de Deus? Ele disse-lhes: vós dizeis que eu sou. Este mesmo Jesus que eu está falando, vós dissestes que eu sou, ele estava confirmando essa palavra. Que ele sabe que se ele era o Filho de Deus, e Jesus estava que vós dissestes, eu sou. Este mesmo Jesus que está falando eu sou, é o mesmo Jesus que estava na sarça ardente com Moisés. E Moisés sabe quem eu falo para o povo de Israel, para quem eu falo, o que eu falo para o povo de Israel, para ele saber o seu nome. E Jesus sabe, eu sou o que sou, este é o meu nome. E Jesus, ele vai descer ali no vale de Josafá. E todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que os crucificaram. E todo joelho dobrará diante de Jesus. Porque Jesus fala, eu sou o que sou, este é o meu nome. Está aí com mais o Espírito de Deus, faça falar mesmo, cada coração, em nome de Jesus.